Olá pessoal, todos muito bem-vindos a mais um programa da Fenacom Play. Hoje vamos falar da reforma tributária e os impactos no comércio. Temos a grata satisfação de receber o Dr. Gilberto Alvarenga, consultor tributário da CNC. Muito bem-vindo, Dr. Gilberto Alvarenga. Muito obrigado pela sua presença. Gostaria das suas considerações iniciais e para a gente falar um pouquinho mais sobre as mudanças, os principais pontos, um pouquinho mais falando com foco no impacto do comércio. Muito bem-vindo, doutor Gilberto. Olá, Lima. Obrigado aí pelo convite aí feito pela Fenacom e a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho sobre reforma tributária. Eu acho que a gente tem um tema que está sendo exaustivamente conversado, mas que pouca gente consegue entendê-lo com profundidade. Então, acho que o que a gente busca aqui é passar um pouco para quem está ouvindo algumas questões mais importantes do que efetivamente mudou. E agora? A reforma tributária do consumo foi aprovada, a Lei Complementar 214. E agora? O que a gente pode fazer? O que vai acontecer? Quais são os próximos passos? E a gente dá essa visão um pouquinho mais prática para o nosso ouvinte, telespectador e quem estiver assistindo. Isso mesmo. Na verdade, o que a gente está preocupado, os primeiros passos, né? A gente tem algumas questões ainda de regulamentação, temos que aprovar alguns pontos ainda, tem que ser discutidos, aprovados, mas eu acho que assim, o primeiro ponto é os alertas que têm que ser colocados, né? Para o empresariado, para os profissionais da contabilidade, a reforma foi aprovada, acho que isso, são questões importantes, que temos um período de transição e que não pode ser esperar lá no início do período de transição, que se inicia em 2026, mas as empresas têm que se atentar que não pode esperar chegar no período de transição. E para isso tem que começar a se movimentar, alterar seus sistemas e algumas questões que já podem ser preparadas, né, analisadas. Então, e alguns pontos, acho que mais relevantes, como vão ser colocados hoje aqui pelo doutor, acho que a gente pode destacar e começo já provocando, acho que de fato o principal ponto que modifica na forma de tributação, Gilberto. Acho que isso é mais relevante, o que as empresas têm que se preparar, o que elas têm que entender de fato que muda na forma de tributação. A partir de agora, né, a partir das modificações em sendo implantadas, a gente vai ter uma nova sistemática de tributação do consumo. Aqui, para a gente colocar todos na mesma página. A gente vai mudar PIS, COFINS, ICMS, ISS, os grandes tributos. E, de alguma forma, o IPI também vai ser modificado. Então, a gente vai ter uma nova realidade para toda a tributação sobre o consumo. Como a gente está falando aqui para o pessoal do comércio, nas operações de venda, a gente vai ter uma modificação. E acho que a partir daí a gente tem alguns panoramas. Qual é o primeiro panorama? E acho que isso é muito salutar. A gente também, como a lei já está posta, a gente também tem que ver os lados positivos da legislação. Qual é o lado positivo? A partir de então, o tributo ele é agregado ao valor do item. A gente, por exemplo, tem o ICMS que ele é grossapado e incide sobre o próprio produto, e sobre ele mesmo. Então a gente tem assim, uma alíquota de 20% de ICMS, por exemplo, que não é uma alíquota real. Se ele incide sobre ele mesmo, a alíquota é mais do que 20%. Então, até porque se o produto fosse R$80 e a gente tivesse uma alíquota de 20%, seria 96, enquanto, na verdade, acaba gerando um valor de R$100. Então, a gente tem uma diferença aí da alíquota do produto, da estimativa do produto. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente vai ter mais transparência em informar o preço do produto. A gente não vai ter a mesma realidade americana, por exemplo, do sales tax, né? A gente está tendo um IVA e não um sales tax. O sales tax é aquele tributo incidente sobre a última operação, a operação de venda para o consumidor final. Então, a gente, às vezes, vai em outros lugares do mundo, olha o produto custa R$100, quando você vai pagar, na verdade, ele custa 105, porque tem o sales tax que é ali acrescido ao preço. A gente vai ter um IVA. O que é um IVA? É um tributo sobre valor agregado. Assim como é o ICMS hoje, mas a tentativa é criar um tributo menos complexo e no qual essa tributação sobre o valor agregado seja mais tranquila e mais transparente. Então, esse é o grande panorama que a gente tem. Acho que um ponto também que merece só ressalva, a gente falou um pouco sobre a implantação. Muito tem se discutido, esse é um ponto muito importante para o pessoal da contabilidade, o pessoal que tem aí, que milita na área contábil,
é o custo de sistema, como isso vai ser posto. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente tem que também conversar sobre isso. Muito se discutiu com relação a isso. Nas últimas semanas, a Receita Federal, inclusive, mencionou que esse custo seria repassado para o contribuinte, na verdade não é para o contribuinte, é para o contador, né? Mas me parece que existe uma manifestação nos últimos 2 dias, aí, ontem ou anteontem, no sentido de que não vai haver repasse do custo de implantação do sistema. Então, eu acho que é isso. A gente só vai ficar nervoso com o sistema, a gente não vai ter que pagar por ele. Então, vai continuar tudo como era antes com relação a isso, né? O contador vai só infartar quando o SPED não é transmitido. Isso, né? Esse discurso é meio estranho, porque recentemente a Receita Federal, todos os sistemas que ela cria, ela provoca, ela implanta, sistema não, novas obrigações, ela tem repassado os custos para o contribuinte, para o contador, porque ela informa que ela não tem orçamento para implantar. Tanto é que ela criou um Integra Contador, que é um sistema que ela criou recentemente, e passou esses custos, o custo para sendo cobrado do contribuinte para questão de robôs, etc. Né? Então, veja, o discurso é um e a ação é outra. Não está batendo muito a informação. Mas, enfim, isso é uma discussão que as entidades aí, contábeis vem discutido há algum tempo, e o que acaba acontecendo, os impactos acabam caindo no colo do consumidor no final, porque de uma hora ou outra os custos que vão sendo, o aumento da carga tributária, mesmo com a reforma, vão ser repassados de alguma forma, né? Agora, um ponto importante que você passou de forma bem superficial, e eu acho que é bem relevante, a base de cálculo do novo tributo, ela passou da origem para o destino, né? Esse é um ponto importante. Da mesma forma que você disse, a questão da separação, né? Ficou mais transparente, né? Isso é muito importante, você destacou muito bem, mas a base de cálculo que passou da origem para o destino, que é um ponto bastante relevante que mudou no sistema com a mudança da reforma tributária. Acho que é bom destacar essa questão, né? Eu acho que assim, a gente tem fatores que se modificam. Hoje, por exemplo, a gente tem tributos que não alcançam algumas operações. E aí, eu acho que esse é o primeiro ponto com relação à base de cálculo que a gente tem que entender. O novo IVA, o IBS e a CBS são tributos mais amplos, com alcance mais amplo. Por exemplo, atualmente, a operação de locação de automóveis, é algo que é muito conversado e muito dito, ela não é fato gerador do ISS. A partir da nova sistemática, as operações de locação, e não só de automóveis como de imóveis, ou seja, de bem imóveis como de imóveis, também serão tributadas. Então, operações que hoje não eram tributadas vão ser tributadas. Então, a gente vai ter, de começo, uma modificação, uma amplitude das hipóteses de incidência, ou seja, das situações que geram a tributação do novo do IBS e CBS. Apesar de ter um fator redutor, né, que foi uma conquista. Sim, exatamente. Vai ter um impacto importante nesses casos aí que você está citando, né? E outros casos mais, né? Na operação imobiliária, por exemplo, né, a gente vai ter a alíquota normal com fatores de redução de 50% a 70%, dependendo de ser uma compra e venda ou uma locação. Então, a gente vai ter fatores de redução. Então, vai haver uma nova tributação, mas vão ocorrer fatores de redução. Mas aí, respondendo a sua pergunta, que é muito importante isso. Hoje, a gente tem uma tributação na origem. Eu vou citar aqui o exemplo do ICMS, já que a gente está falando com o pessoal ligado ao comércio. Hoje, o ICMS ele é devido na origem, numa relação entre contribuintes. Então, se uma fábrica de São Paulo manda um produto para o Rio de Janeiro, o ICMS, e para a gente não colocar ST para não confundir, o ICMS puro e simples, ele é devido na origem, então ele é devido para o estado de São Paulo. Da mesma forma, quando a gente uma pessoa compra um automóvel que é fabricado na Bahia ou em Goiás, o imposto da venda inicial desse automóvel ele é recolhido para o estado de Goiás ou para o estado da Bahia, ou seja, aonde estiver ali o contribuinte e não onde estiver o destinatário. A perspectiva é a gente modificar essa tributação. Então, a partir de agora, se uma fábrica de Goiás
vende um automóvel para um contribuinte no Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro vai receber esse ICMS, ou seja, vai receber o novo IVA, vai receber o IBS e a CBS. A CBS não, porque a CBS é federal, mas vai receber o IBS. Então, eu acho que a gente muda uma perspectiva de tributação. Acho que isso tem um ponto positivo, porque, de certa forma, a tributação ela é deslocada para o destino e o destinatário é o contribuinte, de fato, da operação, é ele quem suporta o ônus econômico. Então, isso é adequado. Mas tem um outro fator que a gente não consegue ainda mensurar, e esse fator é um fator que a gente pode ter uma modificação de algumas estruturas econômicas no Brasil. A partir do momento que uma fábrica em Goiás vende um automóvel para o Rio de Janeiro e esse ICMS é recolhido para o Rio, e esse novo tributo é recolhido para o Rio de Janeiro, qual é o interesse dessa fábrica de ter um benefício fiscal em Goiás? Permanecer em Goiás, né? Pois é. Então, hoje, a gente tem uma estrutura de operação muito vinculada a benefícios fiscais. Então, a gente tem deslocamentos de indústrias para o interior do estado, para o interior dos estados, para estados do interior. Então, e isso, a perspectiva é que isso se modifique. Então, a tributação, a partir do momento que ela passa a ser no destino, a gente muda uma perspectiva de guerra fiscal, a gente muda uma perspectiva de concessão de benefícios fiscais para a atração de investimentos. Então, esse é um fator que a gente pode ter uma modificação econômica. E aí a gente pensando, qual é o estado com maior população e maior capacidade econômica do Brasil? São Paulo. São Paulo. Então, a gente pode ter um deslocamento para o estado de São Paulo da atividade, uma concentração ainda maior no estado de São Paulo da atividade produtiva. Então, esse é algo que também a gente tem que analisar. Eu acho que isso talvez tenha sido analisado, compensado por aquele fundo que foi criado de 50 anos, tá? Sim. Mas 50 anos voam, né? Então, acho que a compensação vai haver por esse fundo, né? Porque vai ter essa demanda, e entendo, tem o mesmo pensamento que você. A compensação haverá por 50 anos, né? Das perdas dessa movimentação que acontecerá, mas depois disso, como é que vão sobreviver esses estados menores que tiveram esses incentivos para atrair indústrias, enfim, toda essa posição, principalmente estados menores que atraíram indústrias grandes com empregos, enfim, e aí vai ter toda essa modificação da posição nova transitando para estados que mais consomem. Então, é uma análise importante, talvez tenha que ser revisto de alguma forma essas questões. A perspectiva futura, efetivamente, é que o benefício fiscal passe a ser um benefício orçamentário, ou seja, aquela empresa vai estar no orçamento do Estado como uma empresa que recebe um incentivo e um benefício. Então, a gente vai mudar uma perspectiva de ser um benefício para as operações fiscais, para benefícios vinculados ao orçamento desse ente, o orçamento do Estado. Então, é uma situação que vai se modificar. Como isso vai acontecer efetivamente, eu concordo com você, a gente não consegue mensurar agora. Tem que começar a rodar o jogo para a gente ver qual é o efeito e o impacto disso. Até porque, se a gente perceber, a própria modulação das alíquotas vão ser por etapas. O próprio PIS e COFINS, né, na entrada do IVA, ela vai entrar com 1%, até para eles entenderem quanto vai ser o impacto, né, arrecadatório no primeiro ano de aplicação da alíquota do CBS, né, em 1%, até para eles saberem, porque eles não sabem quanto eles vão arrecadar. Então, acho que isso, projetando em 50 anos, eles vão entender qual também vai ser o impacto disso tudo. E em 50 anos, muita água passa sobre a ponte, né? Pois é. Então, uma outra questão que eu gostaria, acho que importante a gente ressaltar, a graduação, a base de cálculo, por exemplo, você até comentou comigo sobre o ICMD, onde a gente não tem definido qual é o ponto, o valor sobre a base de cálculo. A gente não tem definido se é o valor do bem, se é o valor original, se é o valor principal. Isso vai ser definido. Como é que a gente pode tratar isso aí? Isso vai ser... Tá confuso? Como é que a gente pode tratar disso aí? A gente tem aí uma perspectiva de se modificar também a questão fática,
né? Então, assim, é a questão até vinculada ao pensamento contábil, né, da substância sobre a forma. Então, passa a ser importante, isso aí não é na operação do dia a dia do comércio, mas em algumas situações passa a ser importante o valor efetivo, o valor de mercado de um item, em detrimento do valor declarado daquele item. A gente tem alguns casos, por exemplo, de subfaturamento, né, informação de valor abaixo do valor de mercado para algumas operações. Então, a legislação, e esse é um ponto importante que afeta muito mais alguns setores de forma direta, o setor imobiliário, por exemplo, que a gente tem algumas perspectivas de mensuração mais próxima da avaliação do item frente ao valor declarado. Isso pode ser em algumas situações do comércio específicas, por exemplo, artigos de luxo, itens também vinculados a itens em que não há uma possibilidade de itens exclusivos. Então, isso é algo que é possível. Eu acho que o que a gente tem que tentar... qual é o ponto que o consumidor, na verdade, o contribuinte, o comerciante, ele tem que analisar aí? Em algumas situações, ele tem que demonstrar cabalmente que a operação é efetivamente aquela operação que aconteceu. Então, tem que comprovar que a operação aconteceu por aquele valor e o que eu tenho essa estimativa. Então, é algo que a gente muda uma perspectiva e passa a olhar muito mais a realidade dos fatos do que as informações simplesmente declaradas. Então, esse é um ponto que a gente pode ter uma modificação em futura também. Recentemente, a Receita Federal criou um mecanismo de atualização dos bens, né, dos imóveis, etc. Isso talvez tenha sido um movimento para deixar isso mais claro, ou foi uma mera operação para simplesmente arrecadatória? Seja... Assim, a gente vai ter por exemplo, no ramo imobiliário, a gente vai ter um cadastro de imóveis brasileiro, que é o chamado CIB, né? A gente vai ter um cadastro em todo o Brasil com a estimativa de valores dos imóveis. Isso pode ser feito para outros itens também, isso pode ser estimado, mas eu acho que a sua pergunta é muito importante, muito interessante, porque a gente vai ter, a partir de agora, mensurações das receitas, não só a federal, mas a estadual e a municipal, verificando se a operação está realmente acontecendo como uma operação de mercado. Então, esse aí é um fator importante. Bacana. Bom, mudando um pouquinho de questão aqui, no comércio, um dos maiores entraves, impactos que vão acontecer foi a criação do split payment, né? Porque acho que a maioria não está entendendo, mas o split payment vai ser uma forma de retenção que o governo criou para o imposto já ser pago na origem, ou seja, a partir do momento que você efetua o pagamento do seu fornecedor, parte do tributo já vai ser retido na hora do pagamento do seu fornecedor ou da mercadoria. E isso vai gerar um problema de fluxo de caixa para as empresas, principalmente para o comércio, porque a maioria das empresas acaba gerando fluxo de caixa porque o imposto estando contemplado já lá na mercadoria, ela gerava fluxo de caixa com isso, né? Às vezes ela parcelava o imposto, ela deixava de pagar o imposto, isso ajudava no dia a dia do fluxo de caixa dela. O split payment, isso vai acabar, porque o imposto vai ser pago. Para o governo vai ser muito positivo, porque ele vai ter uma melhora na arrecadação, minimizar as perdas, né, em relação à evasão fiscal, enfim, mas para as empresas vai ser um impacto muito grande. E como é que você enxerga isso? Primeiro, com relação à tecnologia, o governo, a Receita Federal vai ter tecnologia para isso, até a gente falou no começo, dinheiro, orçamento para toda essa tecnologia vai ter, e eles vão conseguir fazer tudo isso a tempo da reforma estar funcionando, e do lado das empresas, você vê isso como um fator relevante para o fluxo de caixa? Como é que vai gerir isso aí no dia a dia das empresas? Eu acho que aí os contadores têm que entender que a gente vai ter algumas modificações. Então, eu falei inicialmente que a gente vai modificar a tributação da origem para o destino, então essa é a primeira modificação. A segunda modificação é com relação à não cumulatividade. Eu vou chegar no split payment, mas acho que antes a gente precisa falar sobre isso. Até então, por exemplo, no ICMS, o mero destaque na nota de aquisição era suficiente para o creditamento. Então, você comprou uma mercadoria, tem lá destacado o valor do ICMS, você vai poder, a partir daí, se apropriar do crédito ICMS.
O PIS/COFINS da mesma forma. Então, a mera aquisição, o PIS/COFINS não tinha nem um crédito efetivo. O seu crédito era o crédito da sua operação de saída. Então, a empresa comprava um produto independentemente da alíquota de PIS/COFINS da entrada, podia ser 3,65, não cumulativa, a saída dela era 9,25, então o creditamento também era 9,25. Então, esse aqui é a nossa situação hoje. O creditamento é muito mais simples do ponto de vista financeiro. O que a gente vai ter a partir de agora? A gente vai ter um desdobramento dessa questão, que é o crédito só é possível se o seu fornecedor recolher o tributo. Vejam, não é destacar, é recolher o tributo. Então, o seu fornecedor ele recolheria o tributo para que você pudesse se apropriar do crédito. Se você se apropriasse de um crédito meramente destacado, mas que não tivesse sido recolhido, ou seja, o seu fornecedor está inadimplente com o fisco, você não poderia tomar crédito do IBS ou da CBS. Então, a gente tem esse desdobramento. E aí, aonde é que entra o split payment? O split payment, ele entra, e aí, segundo a informação, segundo a construção da legislação, ele entra como uma forma do Estado guarnecer isso e já recolher o tributo no ato de saída. Isso, de certo ponto, é algo prático, mas a eficiência disso, a meu ver, tem entraves que dificultam essa prática. Por quê? Primeiro, você tem que ter esse controle de fazer essa separação. E split vem da split payment na tradução literal, é pagamento separado. Então, você estaria ali separando o valor do tributo do valor do produto. E aí o Estado reteria isso. É como se fosse o imposto de renda retido na fonte para o colaborador de uma empresa. É exatamente isso. Então, mas isso, de ponto de vista prático, tem um grande problema. E aí, na verdade, eu tenho alguns problemas. Primeiro, essa questão do fluxo de caixa é uma questão bem complexa. Segundo, será que a gente vai ter mecanismos eficientes para fazer essa retenção? Esse é o segundo item. Terceiro, a gente pode entender que isso é muito simples, porque é só no ato de saída você fazer essa separação, essa retenção. Mas vamos imaginar uma empresa que, num determinado mês, comprou R$1 milhão em produto. Numa alíquota aí de 30%, ela tem 300 mil de crédito. E ela vendeu 500 mil apenas. Você concorda comigo que ela é uma empresa que tem um saldo credor desse imposto? Perfeito. E aí, no split payment da saída dela, vai ter alguma retenção? Não deveria, porque ela não tem imposto a pagar. É credor, né? Ela é credor. E aí, será que que isso vai ser algo eficiente? Será que isso vai ser funcional? Será que o sistema vai conseguir captar essa nuance da tributação? Então, eu acho que isso é um pouco difícil de ser implantado. O split payment ele pode ser total, então pode ser a retenção de todo o tributo. Existe um segundo modelo do split payment também, que é uma alíquota estimada. Vamos supor que a operação de supermercados, por exemplo, ela tem, em média, uma taxa efetiva, né, uma carga efetiva de 4% de ICMS da sua operação. O que vai ser feito? Em toda a operação de venda, o Estado vai reter esses 4%. Então, a partir de um estudo mercadológico, exatamente, você vai estimar essa situação e vai ter uma retenção presumida disso. Eu acho que isso tem uma grande chance de ser um pouquinho mais funcional. Mas mesmo assim, vamos pensar aqui, será que uma operação dessa tem uma margem de lucro de 4%? Acho muito difícil de um grande mercado, de uma grande operação. Se ele tiver, da mesma forma, comprado muitas mercadorias e tiver saldo credor, ele já teve um desembolso de caixa enorme na aquisição e ele vai pagar esses 4% presumido e ter essa restituição. Então, assim, o meu problema e a minha dúvida é sempre com a eficiência, com a eficácia do sistema. A ideia é muito boa, Lima. Eu tenho dúvidas, quero estar errado, sobre a implantação dessa ideia. Então, perfeito. Esse é o meu ponto. Isso me lembra um pouquinho o IVA da ST, né? Que eles estimam um ganho muito maior, né, do que ele é. Não? Pois é. E que acaba gerando acréscimo no custo do produto, no preço do produto. Então, é isso. E aí a dificuldade que a gente tem hoje, na maioria dos estados,
de se ressarcir dessa ST paga maior e dessa diferença de ST. E então acho que isso a gente tem aí um sinal de que tem que mudar muito o sistema para isso dar certo. Perfeito. Bom, agora uma coisa que não vou polemizar, claro que não, acho que é uma questão bem simples e uma questão bem fácil para você responder. O governo, a questão da alíquota, né, que o governo vem falando, que em todo momento, primeiro falava-se de uma alíquota de 26,5% do IVA, né, do tal do IVA dual. Depois que aprovou a Lei Complementar 214, chegou-se a uma alíquota estimada de 28%, mas quando a gente que é mais técnico, que é você principalmente, advogado, que conhece, estuda a legislação, a gente vê lá no artigo 14 da Lei Complementar 214, por coincidência, 1414, enfim, lá está claro que primeiro que não define nenhuma alíquota. Primeiro é isso. E lá está bem claro que no texto diz que os entes federativos vão ter autonomia para determinar suas alíquotas. A alíquota federal, a alíquota estadual e as alíquotas dos municípios. E aí te pergunto, como é que vai ser essa alíquota aí? Olha, eu acho que essa é a pergunta que ninguém sabe, que ninguém pode garantir a resposta. Eu acho que esse é o ponto. O que a gente tem hoje? Hoje, o Estado e o município, eles legislam sobre as operações tributárias, sobre os procedimentos fiscais. Então, o Estado de São Paulo tem um regulamento de ICMS. O município de São Paulo tem uma legislação de ISS. O Estado do Rio de Janeiro, da mesma forma, tem um regulamento de ICMS e o município tem uma legislação de ISS. O que a gente vai ter a partir de agora? O Estado não vai mais poder legislar sobre o IBS. Então, a gente vai ter uma legislação unificada, uma legislação única. Isso, de um ponto de vista operacional, é muito bom, porque a gente não vai ter mais 27 legislações e 5.000 e tantas legislações de ISS, 27 de ICMS. A gente vai ter uma única legislação. Então, mas o Estado passa a perder o seu poder de legislar sobre um item, que é um item importante, esses são os tributos. E aí, é o Pacto Federativo? Então, isso, de um ponto de vista técnico conservador, feriria o Pacto Federativo, porque você está tirando aí a autonomia estatal. Mas isso é algo que vai ser decidido pelo Supremo daqui a alguns anos e me parece que os estados não estão desconfortáveis com isso. Mas qual é o ponto importante? Sobrou ao Estado e sobrou ao município legislar sobre um item, apenas um item do ponto de vista do IBS, que é o novo tributo. Então, vejam, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, fazia toda a regulamentação de ICMS, criava e gestava as obrigações acessórias, gestava o recolhimento e criava as alíquotas. E criava várias alíquotas, né? Uma alíquota para cada item. A partir de agora, tudo isso é retirado do Estado e ele passa a legislar sobre um item, que é a alíquota única de IBS. Então, a gente vai ter uma alíquota. Só que, aí sim, eu entendo que se a União criar um limite para essa alíquota do Estado, ou ela vai recompor essa perda do Estado de alguma forma, ou então ela vai estar ferindo o Pacto Federativo se ela não fizer essa recomposição. Então, assim, de certa forma, o Estado e o município podem legislar sobre a alíquota que eles quiserem. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro pode ter uma alíquota de 5% de IBS. O município de Nova Iguaçu pode ter uma alíquota de 3% ou 8%. Em São Paulo, a capital pode ter uma alíquota de 10% de IBS. O município de Diadema, por exemplo, pode ter uma alíquota de 15% de IBS ou de 8% de IBS. E qual é a alíquota final? A alíquota final é, como a gente está pensando no destino, imagina que um produto é vendido de Goiás para o Rio de Janeiro. A alíquota final é a alíquota da CBS, que é uma alíquota federal, e essa sim vai ser gerada pela União, a alíquota do IBS municipal, no caso do Rio de Janeiro, e a alíquota do IBS estadual, no caso do estado do Rio de Janeiro, e a alíquota do IBS municipal. Então, o somatório dessas três alíquotas vai formar a alíquota do imposto. E uma pessoa que mora em São Paulo pode ter uma carga tributária na aquisição diferente de uma pessoa que mora em Diadema, porque o município de São Paulo pode ter escolhido uma alíquota maior ou menor do que o município de Diadema, por exemplo.
Então, isso vai gerar, e aí, respondendo, a gente não tem uma garantia e a gente não poderia ter, a meu ver, porque a gente aí sim feriria o Pacto Federativo. A gente não pode ter uma garantia de uma trava de alíquota. A gente tem duas alíquotas. Na verdade, a União ela tem uma orientação de qual é a alíquota que ela entende como adequada, que é a alíquota padrão. E aí, essa alíquota padrão vai ser sugestionada pela União a partir de análises e estudos do Tribunal de Contas e de determinados órgãos, mas a gente não vai ter uma garantia de que essa alíquota vai ser a alíquota adotada por todos os estados e municípios. Perfeito. Eu fiz uma conta bem simples, né? Se a gente pegar, se o governo federal ficar com 9%, que eu estimo, e vai sobrar 18 e alguma coisa, 18,5%, se ficar com 9, ficar com 18, para 18 ou 19 para estados e municípios. Alguém vai sair perdendo. Pois é. Então, acho que assim, eu não acredito que alguém nessa conta aí vai sair perdendo nessas questões aí. Enfim, porque a soma das três alíquotas enfim, eu não sei como é que vai ser feita essa conta aí. E nessa questão do lucro presumido, as empresas que estão no lucro presumido, aí entrando numa questão mais técnica, vai ter um impacto na parte federal, né? Porque se da alíquota do CBS passar para 9 no contexto geral, vai ter um impacto aí importante, né? Porque o PIS e COFINS vai aumentar. Enfim, aí são especulações que a gente está fazendo, né? Assim, a gente vai trocar, né, o que tem que ser visto é que a gente vai trocar, na verdade, uma alíquota de 3,65% para uma alíquota de repente, 10%, 12%. E aí, o trade-off é que você vai ter uma alíquota de 10% não cumulativa versus uma alíquota de 3%, 3,65%, cumulativa. O ponto é, você tem crédito suficiente para compensar isso? Então, assim, a gente pensando no ponto de vista aqui bem prático, se você troca uma alíquota vou botar aqui 4 para a gente arredondar, por uma alíquota de 12, você teria que ter uma base de créditos de 2/3 da sua operação para ficar igual, entendeu? Não sei se eu conseguir... Não, perfeito. A questão do comércio, acho que é válido, mas quem impacta é o serviço. A não ser que a folha de pagamento gerasse crédito. Perfeito. E assim, no comércio, algumas situações podem não gerar crédito, né? A folha de pagamento no comércio acaba sendo algo também que tem um custo. Às vezes, o custo de locação, que vai ter um creditamento reduzido, não vai dar tanto crédito como dava antigamente. Então, a gente tem esse estudo, e eu acho que esse ponto aí que você falou que é muito importante, as empresas têm que começar a pensar em 2026, 2027, porque a gente já está aí bem avançado em 2025, né? Amanhã, exatamente. Exatamente, é isso aí. Bom, Varenga, acho que dá para a gente conversar aí mais 1h30, mas acho que o nosso tempo já está no final. Eu gostaria de te agradecer imensamente. O nosso papo tá uma delícia, muito bem. Apesar de ser um tema arenoso, né? Um tema difícil, mas acho que a gente conseguiu em pouco tempo abranger bastante temas aí sobre a nossa reforma tributária. É claro que existem diversas questões ainda não estão definidas, depende também de regulamentação, depende de interpretação, mas eu acho que a gente consegue, pelo menos, provocar a atenção do pessoal que acompanha, o pessoal do comércio, e pelo menos para a reflexão e se aprofundarem nos temas, porque eu acho que é muito importante não deixar por período de transição, que vai ser um período complexo para todos nós, né? As empresas têm que se atentar a isso, modificar sistema, enfim, analisar seus custos, e isso vai ser muito importante, como a gente previu aí, o impacto disso tudo vai ser muito relevante. Então, já te agradecendo, gostaria de ouvir suas considerações finais para a gente partir para o encerramento da nossa conversa. Lima, eu acho que as minhas considerações finais, aí, pensando no empresário e pensando no profissional da contabilidade, e principalmente no profissional da contabilidade, é que sai na frente quem começa a pensar num ponto de forma com bastante antecedência.
Então, acho que o contador ele tem que estar preparado para apresentar ao seu cliente, aí, apresentar ao empresário, os cenários futuros, a estimativa futura, como vai funcionar, para que ele, de mãos dadas aí com o empresário, busque readequar a operação e otimizar a operação nesse novo cenário tributário. Então, a minha mensagem é: preparem-se. É isso aí. Recebemos hoje o Dr. Gilberto Alvarenga, consultor tributário da CNC, que nos deu uma excelente palestra, excelente informações sobre a reforma tributária, e agradecer a todos que nos acompanharam no programa Fenacom Play, e nos vemos nos próximos programas. Um grande abraço para vocês e até o próximo. Valeu!